Sim, agora vamos pro segundo episódio. Baixada Pré-Histórica, EP2. Força e elegância. Céu azul. Para nós, residentes do litoral, não há nada mais comum e lindo do que o céu limpo, trazendo consigo os raios de sol e as aves que voam em seu interior. Há 95 milhões de anos, o céu azul já foi palco de espetáculos muito semelhantes aos que ocorrem hoje, só que em uma escala maior. A Anhangueira, um pterossauro anhangueiro, viveu em volta de 110 a 90 milhões de anos atrás durante o período Cretáceo. Possui Gostei do design dele. cerca de 1 metro de altura e 4,5 metros de envergadura. Era um animal carnívoro que se alimentava de animais aquáticos e terrestres de pequeno porte, como mamíferos e pequenos lagartos. Seu nome significa diabo velho, provavelmente devido pela sua aparência cheia de dentes e considerada assustadora. Os céus eram dominados por répteis alados, conhecidos como pterossauros. Esses anhangueras vivem se alimentando de peixes, morando próximos à enseada. Enquanto alguns deles Legal, tem um dimorfismo sexual. Eu acho que isso daqui é uma fêmea. saem para pescar, outros permanecem para a segurança do lar. E esta mãe não vai mover um músculo. E agora ela está em companhia de um dos maiores predadores alados da região, Nossa, legal que o som dele é tipo do Rodan, tá ligado? Thalassadromeus. O Rodan do Monsterverse. Thalassadromeus 7, uma espécie de pterossauro thalassadromídeo, viveu no período Cretáceo, por volta de 110 milhões de anos atrás. Possuía 1,80 metro de altura e 5,30 metros de envergadura. Era um predador, se alimentando de peixes, ovos e outros pterossauros. Seu nome, Thalassadromeus, significa corredor das águas, e Set, cujo nome é o mesmo deus egípcio do mal e do caos. E eles vieram em dupla. A mãe, ao invés de recuar, mantém sua defensiva. Isso dificulta que o Thalassadromeus alcance os ovos. Porém, uma oportunidade melhor surge. Um anhanguera macho desgarrado do bando. Sem uma posição defensiva e longe da revoada, este anhanguera se torna um alvo fácil. Infelizmente para este anhanguera não havia escapatória. Nos dias de hoje, combates assim ainda ocorrem, e esses combates são mais relacionados a águias, falcões e gaviões. Mas, antes de tudo, você sabe a diferença entre esses 3 tipos de aves? Bem, para diferenciarmos elas de maneira rápida, a águia é a maior dentre as 3. O gavião, por mais que se assemelhe à águia, ele possui uma envergadura menor e corpo mais compacto, enquanto o falcão é menor que as 3 aves e possui asas de formato pontiagudo. Essas aves possuem técnicas de caça avançadas e algumas delas são capazes de capturar presas em pleno voo. Como, por exemplo, a águia careca, símbolo dos Estados Unidos, sendo capaz de capturar peixes que estão próximos à superfície em pleno voo. Um outro bom exemplo de caça é dessa águia marrom que capturou um pato, enquanto ambos estavam voando. Algumas águias e gaviões são tão especializadas em caças aéreas que algumas delas comumente são vistas travando batalhas em pleno ar, como é o caso dessa águia chilena lutando contra um carcará aqui no Brasil. Mas
a espécie do anhanguera consegue sobreviver, mesmo com algumas baixas. E esses estão muito focados na sua própria alimentação. Eles estão a caminho de um lugar muito especial, onde haverá alimento em fartura. Tudo graças a este carinha. Amonite cosmatia, um gênero de molusco amonite, viveu por volta de 125 a 100 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. Possuía um diâmetro de 30 a 80 centímetros. Era um animal carnívoro, se alimentando de animais menores como pequenos peixes, crustáceos e moluscos. Amonite significa pertence de Amon, um antigo deus egípcio. Isso é devido ao fato dos primeiros fósseis de amonites serem encontrados no Egito, em locais onde se cultuava este deus. E cosmatia é uma homenagem ao geólogo alemão Franz Kosmat. Um enorme cardume de amonites está se aproximando da enseada, por causa da época de reprodução, e pode-se esperar centenas de amonites neste cardume. Os anhangueras estão indo diretamente para este cardume, esperando o momento certo para atacar. Mas eles não serão os únicos animais que estarão contra esse cardume de amonites. Um grande evento que você verá somente no próximo episódio. What if I told you you could fly? Olá pessoal, nesse episódio nós vimos muito conteúdo, desde a vida que existia nos céus da nossa baixada pré-histórica a uma pequena introdução da vida no nosso Oceano Atlântico. E no arquivo pré-histórico de hoje nós vamos abordar sobre os pterossauros, enquanto eu desenho um Thalassadromeus explorando a fonte das crianças, no Gonzaguinha em São Vicente. Então vamos lá. Antes de tudo, precisamos falar que pterossauros é um termo muito abrangente. Diferente do episódio passado em que nós falamos sobre um grupo de dinossauros específico, que no caso foi os espinosaurídeos, o termo pterossauro é algo muito mais abrangente. Tão abrangente quanto falar de dinossauros, lagartos, aves e etc. Então vamos falar o que define um pterossauro, o que são pterossauros, e o que difere os pterossauros dos dinossauros, já que eles não são dinossauros e sim um outro grupo de animais. Muito bem, os pterossauros são um grupo de répteis extintos, e eles eram especializados em voo, tendo uma estrutura corporal que dava a eles resistência ao mesmo tempo leveza. E claro, todos os atributos necessários para que o animal pudesse voar. Eles possuíam braços desenvolvidos, com um dedo extremamente alongado, e este dedo longo, conhecido como dígito da asa, sustentava uma pele membranosa, vasos sanguíneos e fibras, juntamente com músculos, estruturando o que nós conhecemos como asa, que via da ponta deste dedo até serem ligadas diretamente ao corpo. E essas não são as únicas características que definem um pterossauro. Os pterossauros, em vez de focinho, possuíam um bico, e algum desses bicos tinham dentes. A grande maioria dos pterossauros também possuem crista, de diversos formatos, cores e tamanhos, principalmente os pterossauros machos para atrair suas fêmeas. Uma característica de todo pterossauro é que eles também tinham ossos ocos, e essa estrutura óssea também poderia ser preenchida com sacos aéreos, que ajudavam ele a ficar mais leve e poder voar. Porém, dentro desses óculos ocos também existiam ossos internos, para fortalecer a sua estrutura. E graças a todas essas anatomias especializadas em voo, os pterossauros conseguiam ser extremamente leves, mesmo tendo tamanhos absurdos. Como um dos maiores pterossauros já registrados, o Quetzalcoatlus. Imagine um animal que possuía uma altura de 5 metros, a mesma altura que as girafas têm, e uma envergadura de 12 metros, ou seja, da ponta de uma asa à outra, com o peso de 250 quilos. Para vocês terem ideia, um tigre pode chegar a 300 quilos, e um pterossauro dessas proporções chegava a apenas 250 quilos. Bem, e por que os pterossauros não foram classificados como dinossauros? Bem, temos todas essas diferenças dos pterossauros e dos dinossauros. A principal característica que difere esses dois é que justamente o pterossauro é especializado em voar, enquanto os dinossauros não. Os dinossauros não tinham os ossos ocos que os pterossauros tinham, e nenhum dinossauro possui esse tal dígito da asa. Alguns dinossauros possuíam asa, sim, mas a estrutura da asa dos dinossauros e a estrutura da asa dos pterossauros são totalmente diferentes. Para começar, que a principal característica das asas dos dinossauros são as penas em vez da membrana. E para que vocês entendam melhor, agora eu vou mostrar uma imagem que contém, na figura A asa de um pterossauro que contém o dígito da asa na cor rosa, que seria o dedo. A figura B é a pata de uma espécie de dinossauro conhecida como Herrerasauro. O C é a pata de um outro dinossauro, conhecido como Coelopsis. A figura D é a pata de um morcego, com todos aqueles dedos longos que estruturam a sua asa. E a figura E é a estrutura da asa de uma galinha. A figura F mostra como se estrutura a asa de um pterossauro, enquanto a G mostra como se estrutura a asa de um dinossauro ou ave. Em resumo de tudo, nós podemos dizer que os pterossauros eram totalmente adaptados para viver sobre o céu enquanto os dinossauros na terra, e que posteriormente eles evoluiriam para as aves que foram com o tempo especializadas em voar, porém com formas e estruturas diferentes, por mais semelhantes que possam ser. E o grupo dos pterossauros é um grupo muito diversificado de animais, indo de pterossauros ranforicoides como o Dimorphodonte, Pteranodontes da família Pterossauria, até o famoso pterodátilo da família Pterodactyloide. E além do fato deles serem bem diversificados, eles foram os primeiros animais vertebrados a conseguir voar e serem claramente os maiores animais voadores da história. E no Brasil são encontradas muitas espécies de pterossauro. Em cerca de 110 espécies
de pterossauros somente aqui no Brasil. E eu vou listar alguns, além dos anhangueras e dos talassadromeus que apareceram na animação. Um dos pterossauros que provavelmente era um dos mais bonitos foi encontrado aqui no Brasil e se chama Tupandátilo, que tinha uma enorme crista, que provavelmente para os machos deveria ser muito colorida para chamar a atenção das fêmeas. Um outro pterossauro da mesma família do anhanguera é o Tropeognathus, sendo conhecido pela sua aparência assustadora e tamanho, tendo aproximadamente 8 metros de envergadura e dentes longos em seu bico. Eu gostaria de saber o que você achou sobre os pterossauros e se você aprendeu algo nesse episódio. Aqui está a minha arte finalizada do Thalassodromeus na fonte das crianças. Eu espero que tenham gostado do episódio. Cara, já imaginou um bicho? Cara, seria mó louco encontrar um bicho desse. Tu tá de boa nessa fonte aí e do nada vem um bichão desse. Você é louco. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. É isso, falou.